Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do verso de número 1 em diante. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram a palavra de Deus, quero externar a Deus toda a minha gratidão por esta tão rica oportunidade que o Senhor Deus nos concede uma vez mais fazer uso da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, apóstolo Valdivino, bispa Irene, meu pastor local, que é o pastor Rogério, pastora Tamires, toda a família Freitas, pela vida de todos os companheiros aqui de Ministério da Deus é Paz. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Reginaldo, um grande profeta nesta geração. Louvar a vida de todos que estão aqui nesta noite, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, irmãos que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, o título diz: Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando também prender a Pedro. E era o dia da festa dos pães asmos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E guardaram ele na prisão. E a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Quando abriram a porta, viram que era Pedro e ficaram admirados. Nesta noite, eu já quero liberar a primeira palavra profética aqui sobre a vida de quem saiu da tua casa em busca de uma resposta. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer no teu ministério, vão ficar espantados. O que Deus vai fazer no teu ministério e na tua casa, vão ficar apavorados, porque quem te julga o teu exato momento que você está vivendo, Reminacala Súria Kimicandaraia, quem te julga o teu momento que você está passando de dificuldade, de adversidade, não entende e nem enxerga o futuro promissor que Deus tem na tua vida, na tua casa e na tua história. Já tem gente entendendo e já tem gente levantando a mão. É para você que eu vim pregar. Remina Súbria Alabaxandaraia. Deus me trouxe aqui nesta noite, neste primeiro Abalo Hortolândia, para dizer que Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu cativeiro. Tem gente olhando para você e dizendo não vai dar nada. Tem gente olhando para você e vai dizendo vai continuar no mesmo patamar. Tem gente olhando para você e te desprezando. Tem gente olhando para você e diz não tem potencial. Tem gente olhando para você e diz não vai sair disso. Mas eu venho debaixo de uma palavra profética para te dizer: quem te julga o teu momento não entende que o teu futuro será futuro promissor. Já tem gente entendendo. Alabaia Urimicanda Calassúria. Quem veio aqui para adorar, irmão? Eu não saí da minha casa para brincar de pregação. Eu saí da minha casa para dar lugar ao Espírito de Deus. A Bíblia diz, Salmo de número 81 e verso de número 10: abre bem a tua boca que eu te encherei. Ei, se tiver de boca calada, cutuca do lado e diz: vem para olhar ou vem para adorar? Vem olhar ou vem para adorar? Quem veio aqui para adorar? Alabaxúria Evikimina Calabahaia. Eu sinto o grandão da Galileia aqui. Hominehem na Sébia. Oh, de Kevi Calabahaia. Joe de Calamanto Reminácia. Oh, glória. O grandão da Galileia está aqui. Eu sinto ele aqui. Remia Joe de Récia. Eita! Gostoso é dar lugar para o guerreiro. Aleluia. O texto que nós lemos aqui nesta noite
vai relatar a respeito de um homem por nome de Herodes. A Bíblia vai relatar que este homem, por nome de Herodes, era conhecido como grande, como o tetrarca. Foi alguém que foi rei no território da Judeia, foi um representante no Império Romano. A Bíblia diz que este mesmo Herodes vai ser um homem, aleluia, acusado de vários crimes, porque o texto que nós lemos aqui nesta noite, em Atos capítulo de número 12 e verso de número 1, vai dizer que por aquele tempo o rei Herodes vai mandar prender alguns da época, vai mandar maltratar alguns da época, tanto que o texto que nós lemos em Atos capítulo de número 12 e o seu verso de número 1 vai dizer que agora o primeiro a ser alvejado, aleluia, por Herodes foi, aleluia, Tiago, a qual foi morto ao fio da espada. E não tão contente com isso, no obstante, a palavra de Deus vai dizer que o segundo agora, aleluia, vai ser Pedro, que Pedro ele vai ser lançado dentro da prisão. A Bíblia também vai dizer que na mesma época do rei Herodes havia um homem por nome de João Batista, aleluia, que pregava a verdade, que vivia no meio do deserto. A Bíblia diz que Herodes também vai pedir a cabeça de João Batista, a qual vai ser morto, a qual vai ser degolado, e a sua cabeça vai ser entregue em uma bandeja. E a Bíblia diz que também nesta mesma época, assim como diz a palavra de Deus no capítulo de número 2 do livro de Mateus, que agora tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, um homem por nome de rei Herodes, o propósito dele era acabar com o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é a salvação da humanidade, mas o propósito de Herodes era maltratar, era perseguir, era matar, era lançar dentro da prisão. E a Bíblia vai dizer que ouvindo Herodes a respeito da morte de Cristo, a Bíblia vai dizer que Herodes está dizendo: eu vou visitá-lo, mas a intenção de Herodes não era uma intenção boa, os planos de Herodes não eram um plano bom, o plano de Herodes era tentar acabar com o plano de Deus, porque quando Deus cria o homem e a mulher, coloca no meio do jardim do Éden, Deus colocou eles lá para adorar, Deus colocou eles para glorificar, mas a palavra de Deus vai dizer que agora a serpente vai chegar e vai dizer para eles, não tem nada não, pode se alimentar. Deus havia dado total liberdade para o homem e para a mulher viver diante do jardim do Éden, aleluia. Deus vai dizer: vocês podem ficar à vontade para liderar diante do jardim, vocês podem ficar à vontade para vocês se alimentar diante do jardim. A Bíblia vai dizer que Deus vai dizer assim para ele: vocês podem se alimentar de todos os frutos, mas o fruto da ciência do bem e do mal vocês não vão se alimentar, porque quando vocês fizerem isso, descobrirão em sã consciência que estão em desobediência, que estão, aleluia, em pecado diante do Senhor. A liberdade que Deus havia dado para o homem e para a mulher era tão grande que o texto vai dizer, livro de Gênesis, o livro da criação, Gênesis capítulo de número 3 e verso de número 9, que todos os dias, eu não disse um dia só, eu disse todos os dias, Deus descia no jardim do Éden para falar com o homem, para falar com a mulher. Imagino eu Deus descendo num dia, descendo 2 dias, descendo 3 dias e perguntando para Adão: ei Adão, está tudo bem aí? Está governando o jardim certinho? Está tudo bem? Mas vem, aparece a serpente, que simboliza o inimigo da minha e da tua alma, porque quando a serpente, ela vai dar o bote em você, ela não dá o bote na tua frente, ela espera você passar e avança no teu calcanhar. E ali a serpente, simbolizando o inimigo, vai dizer para a mulher: não tem nada não, pode se alimentar
alimentar. Aleluia, Deus te deu liberdade, mas você pode se alimentar, não tem nada não. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem gente que diz: o pastor não está vendo, a irmã não está vendo, a liderança não está vendo, mas a Bíblia diz que Deus está sentado sobre o globo da terra. Os seus olhos é como chama de fogo. Pode esconder do pastor, mas Jesus está vendo. Pode esconder do líder, mas Jesus está vendo. Pode estar longe e dizendo: ninguém está vendo. Jesus está vendo. Jesus está vendo. Alabastu calabaia. A mulher se alimenta, oferece para o homem também se alimenta. A Bíblia diz que eles vão descobrir que estão nus diante da presença de Deus. E como eu disse aqui, Deus descia todos os dias no jardim do Éden. Este dia Deus desce no jardim do Éden e vai fazer uma pergunta: Adão, Adão, aonde você está? A Bíblia diz que Adão vai descobrir que está no diante da presença do Senhor. Pastor Rogério, sabe o que ele vai fazer? Pegar folhas para tapar a sua nudez. Reminarachúria. E diante a desobediência veio a consequência. Nós vivemos em um mundo que Deus te dá total liberdade para fazer o que você quer, mas você sabe que diante as suas atitudes, diante daquilo que você faz e diante da tua liberdade, tem uma consequência. Consequência para a mulher: gerar filho com dores de parto. Consequência para a serpente: rastejar e comer o pó da terra. Consequência para o homem: trabalhar e sustentar a sua casa com o suor do seu rosto. O mesmo Deus que havia feito o homem, que havia feito a mulher, vai dizer que Deus se arrepende, porque Deus havia dado total liberdade, mas diante a liberdade eles desobedeceram, e diante as desobediências veio as consequências, irmão. E uma pergunta no céu que não quer se calar: pastor Reginaldo, Deus está olhando do céu e está dizendo: para quem que eu vou enviar para a salvação da humanidade? Quem é que eu vou enviar para consertar a minha criação? Eu tinha mandado eles me obedecer, me desobedeceram. Quem que eu vou enviar? Imagino eu, se Davi fosse se candidatar, dizendo: Deus, eu quero ir para a salvação da humanidade. Sabe que Deus diria para Davi: Davi, não tem como, você pecou com Betseba, alabaxandaraia. Se Moisés falasse: Senhor, eu me candidato para a salvação da humanidade, sabe que Deus diria para Moisés: também não tem como, você matou um egípcio, enterrou na areia. Se Isaías dissesse: Senhor, eu me candidato para a salvação da humanidade, Deus diria para Isaías: não tem como, você é um homem de lábios impuros, habita no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E uma pergunta no céu, uma interrogação que não quer se calar: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Deus está perguntando nesta última hora: será que eu posso contar com você? Será que eu posso contar com a minha igreja? Deus está perguntando: eu posso contar com você? Eu posso contar com o altar? Eu posso contar com os pregadores? Deus está contando com a geração que pregue a palavra, não que pregue bonito, não que tenha uma boa exegese, não que tenha uma boa hermenêutica. Deus não quer saber disso não. Deus hoje veio aqui para rasgar o protocolo e dizer: eu uso quem quero, eu faço como quero, eu uso quem eu quero, da forma que eu quero. Quem está entendendo? Repassúria. Pedro está guardado numa prisão de segurança máxima. Havia 4 repartições nessa cela. A Bíblia diz que agora existia 16 sentinelas cuidando de Pedro. Ele estava numa prisão de segurança máxima. A festa dos pães asmos acontecendo, a festa da Páscoa acontecendo. Imagino eu, quando acaba a festa dos pães asmos, começa a festa, aleluia, da Páscoa. E depois a festa da Páscoa, Pedro ia ser entregue para ser morto. Não tinha como Pedro escapar, não tinha como Pedro fugir. Estava determinado, estava projetado, estava planejado por Herodes. Porque Herodes, se for trazer para os dias atuais, é o inimigo da minha e da tua alma, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Estava planejado, estava arquitetado, mas eu tenho uma palavra do céu para quem veio dar glória a Deus, para quem veio levantar a mão. Irmão, o diabo pode planejar,
O diabo pode arquitetar, mas eu quero te dizer, é dois trabalhos, um para levantar e o outro para cair. Sabe por quê? Aleluia. O diabo pode ter planejado, mas eu tenho a palavra do céu para quem vem aqui adorar. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo Deus a condenará. Estas são herança do servo do Senhor, segundo a Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar, estai parado e quieto e veja o grande livramento de Deus. Pegou não? Se não pegou, eu paro de pregar. Deuteronômio 28 e verso de número 7. Teu inimigo vai vir contra ti por um caminho, mas por 7 vai bater em retirada. Já tem gente entendendo aqui, já tem gente entendendo aqui. É noite de livramento, é noite de livramento, é noite de livramento, é noite de livramento, é noite de livramento. Amém, irmãos? Só deu para dar uma introdução aqui, mas meu tempo acabou. Hoje é noite de livramento. O diabo preparou o laço, mas a igreja estava orando. Salmo de número 124, verso de número 7. O laço quebrou e a igreja escapou. Talvez tu entrou aqui em busca de alguém da tua casa, em busca de alguém da tua família. Deus manda te dizer, é noite de livramento. Tem laço sendo quebrado, tem laço de morte, tem laço de acidente. É noite que Deus está dando livramento. Quantos entendem essa palavra e pode adorar a Jesus aqui nesta noite?